Olá a todos, bem-vindos ao Arte Matemática, eu sou o Nicolas e nesse mais novo vídeo da nossa série de complexos eu vou entrar um pouquinho nos detalhes do que seria uma raiz n-ésima de um número complexo, ok? Então, muitos de vocês já sabem o que é uma raiz n-ésima, talvez não dessa maneira, mas vocês sabem muito bem como fazer a operação raiz, né, de n de algum número, então, por exemplo, de x, ok? Bom, eu não digo para vocês que vocês sabem calcular isso daqui, mas vocês já viram esse termo aqui, né? Vocês também podem ter visto uma equivalência dessa escrita que seria x potência 1 sobre n, ok? Então, por exemplo, a raiz quadrada a gente escreve só assim, mas vocês poderiam muito bem escrever a raiz de 2, né? Isso seria x potência meio, né? A raiz cúbica de x, ok? Seria x potência 1/3 e etc, ok? Então, muitos de vocês já viram o que é uma raiz n-ésima, e nesse vídeo de hoje eu vou falar para vocês o que é uma raiz n-ésima de um número complexo, ok? Então vamos lá. Primeiro vamos definir o que seria isso, né? Então vamos considerar um n que pertence aos naturais, tirando zero, ok? E z, um complexo, um número complexo, né? E a gente fala que a raiz n-ésima do número complexo z seria, né, a raiz do polinômio seguinte, seria a raiz do polinômio x, potência n menos z, igual a zero, ok? Então, na verdade, a raiz n-ésima de z seria, perdão, se eu conseguir, né? A raiz enésima seria, no caso, um número complexo ômega, então seria um ômega que pertence aos complexos, tal que ômega potência n igual a z, ok? Isso daqui é a definição de uma raiz enésima de um número complexo. Bom, até aí, nenhum mistério, isso não nos ajuda em nada, né? Porque até aí a gente sabe isso nos números reais também. Só que agora vocês vão ver que a gente vai ter um conjunto de soluções que a gente tem que aprender de cabeça, ou pelo menos saber como demonstrá-las, porque nos mundos dos complexos as coisas mudam um pouquinho, ok? Muitas vezes vocês vão ouvir eu falar de raízes n-ésimas da unidade, ok? Então, basicamente, isso daqui seria a raiz n-ésima do número 1, ok? Então, seria um ômega n que igual a 1, né? E aí a gente teria que achar os números complexos ômega que tal potência n igual a 1, ok? E a gente chama o grupo, né? E eu não vou entrar muito nos detalhes, mas é uma estrutura de grupo. O grupo das raízes n-ésimas da unidade, o grupo unidade n, tá? Então a gente já tinha visto o grupo U, eu acho que eu demonstrei, isso daqui parece mais um psi, perdão, o grupo U. Eu creio que eu já demonstrei por que isso tem uma estrutura de grupo, tá? Então isso daqui seria o grupo dos elementos complexos de módulo 1, tá? Então que estão no círculo trigonométrico. Agora temos um índice n aqui, é basicamente para dizer que são o grupo dos números das raízes n-ésimas da unidade, ok? Então a gente vai entrar mais no detalhe disso agora. Então aqui está o nosso grupo da unidade, né, das raízes da unidade, as raízes n-ésimas da unidade, que seria todos os ômega k, que se escrevem da forma exponencial de i vezes 2πk sobre n, e k que varia de inteiros entre 0 e n menos 1, ok? Então eu vou demonstrar isso, né, porque que isso daqui é o conjunto de soluções das raízes n-ésimas de 1, tá? Então, primeiro, o que seria uma raiz n-ésima de 1? Seria um número complexo, né, tal que z potência n igual a 1. Né? Então z seria um número complexo que a gente quer achar. Eu escrevo z, eu escrevo ômega, vocês vão ver um pouquinho a diferença depois. Ok? Então primeiro a gente tem que resolver isso daqui. Então é uma resolução de uma equação complexa, né, com potência. Lembre-se do último vídeo que eu expliquei como resolver isso com exponenciais. Então vamos escrever isso de uma forma exponencial, né? Então, bom, a gente supõe que z é não nulo, né? Então isso diria que z pode se escrever da forma r, então um módulo vezes exponencial de i θ, θ seria o argumento de z, né? A gente sabe que r é estritamente positivo e que θ pertence aos reais, né? Θ pode ser qualquer ângulo, ok? Então isso daqui implicaria que vamos ter r potência n exponencial de i n θ, né? Seria exponencial de i θ, tudo potência n, e pela fórmula de De Moivre, o n vai cair também, então fica exponencial de i n θ, igual a 1. Ok? Então isso daqui acaba resolvendo, nos levando para essa equação aqui, ok? Só que, lembre-se, para ter uma igualdade entre uma equação com uma exponencial, a gente tem que ter a igualdade do módulo e a congruência do argumento, né?
A igualdade do módulo, o módulo de 1 é 1, ok? Então, isso daqui já impõe que R potência N tem que ser igual a 1, né? Porque o módulo tem que ser igual, né? Só que todo número real elevado a N é 1, então isso daqui implica que R igual a 1, ok? Então, aqui já temos um resultado interessante que diz que todos os números, né, todas as raízes da unidade estão no círculo unidade, né? Então seria que z, né, todos os módulos de z igual a 1. Ok, isso daqui, obviamente, no grupo das raízes enésimas da unidade. Ok? Agora a gente continua resolvendo, né? Porque agora temos a equação exponencial de i n θ que igual a 1, né? E agora a gente tem que procurar uma congruência do argumento. Então, para isso, vamos escrever 1 em forma exponencial. Então, vocês sabem que 1 é exponencial de i 2πk. Pode ser exponencial de i vezes zero também, mas lembre-se que é tudo módulo 2π. Então, vai ficar exponencial de i vezes 2πk. Então, isso daqui implica que temos exponencial de i n θ igual a exponencial de i 2πk. Tá? Então, vocês fazem um desenho do círculo trigonométrico, vocês vão ver que isso daqui cai em 1. Ok? Então, aqui temos a mesma base, então isso implica que nθ igual a 2πk. Ok? Obviamente, para cá, né, eu escrevi para cá relativo, né? Aqui para cá relativo. A gente quer achar θ, então a gente isola θ, então isso daqui implica que θ igual a 2πk sobre n. Ok? Agora, vocês veem bem que se a gente fizer isso módulo 2π, né, então k ele não pode ser igual a n, porque se ele for igual a n, ele vai ficar n com n vai ficar igual, então θ igual a 2π, então ele vai voltar. Né? E é por isso que temos a condição que k pertence aos inteiros entre 0 e n menos 1. Ok? Ele não pode chegar a n. Okay? Então a gente varia de inteiros, obviamente, até o inteiro anterior a n. Ok? Então vamos ter, em conclusão, que todas as raízes da unidade, então que temos a equação z potência n igual a 1, vai se escrever da forma z igual a exponencial de i 2πk sobre n, e obviamente k que pertence entre 0 e n menos 1. Ok? Então, isso daqui é a resolução geral das raízes enésimas da unidade, tá? E é por isso que o grupo se escreve dessa maneira aqui, tá? Então, são todos os ômega k's que se escrevem dessa maneira e k varia, ok? Então, isso daqui a gente pode resolver, por exemplo, um número complexo z potência 2 que é igual a 1, né? Então, vai ficar exponencial de 2π vezes 2, perdão, 2πk sobre 2. Então, vai ficar exponencial de i πk. Ok? Então, por exemplo, então aqui temos uma forma geral que é muito interessante de saber, né? E aí acaba tornando esse tipo de equação muito fácil de ser resolvida. Agora, continuando, temos mais um teorema bem importante para falar, que diz que uma raiz enésima particular de z seria z0, né? Que escreve da forma raiz enésima de r vezes exponencial de i θ sobre n. Ok? A gente pode dizer que z possui exatamente n raízes enésimas, que são escritas da forma epsilon k, né, com, obviamente k, que igual seria essa raiz particular vezes uma raiz enésima da unidade. Ok? Então, essa é a diferença, tá? Quando eu escrevo ômega, eu digo que são as raízes enésimas da unidade, tá? Então, que segue as propriedades que eu apresentei anteriormente. E os epsilon k seriam raízes enésimas, ponto, né? Não precisam ser da unidade, seriam raízes enésimas no geral. Então, temos uma escrita explícita dessas raízes enésimas que diz que εk seria a raiz enésima de r vezes exponencial de i fator de θ mais 2kπ sobre n, e k variando de 0 a n menos 1. Ok? Vamos demonstrar isso. Não vou dizer que é simples, mas é a mesma maneira que a gente fez anteriormente, só que agora não temos a facilidade de termos um módulo 1. Ok? Então, no caso, a gente está querendo resolver a equação epsilon potência n, que igual a z, né? Tal que epsilon pertença aos complexos. Então, antes a gente tinha resolvido z potência n igual a 1, agora temos epsilon potência n igual a z, ok? Então, a gente sabe que z pode ser escrito de uma forma trigonométrica, então isso daqui implica que a gente quer resolver epsilon potência n, que é igual a r exponencial de i θ, ok? A estratégia aqui é procurar um epsilon que se escreve de forma trigonométrica. Tá? Obviamente,
não pode ser a mesma forma, né? Não necessariamente tem que ser a mesma forma. Então eu vou dizer que epsilon se escreve da forma ρ é, exponencial de Iφ, ok? Então vocês veem que eu gosto de letras gregas. Bom, na matemática a gente usa letras gregas, tá? Então ρ seria outro módulo, φ seria outro argumento, não seria a mesma coisa que r θ, né? Então que igual a r exponencial de I θ. Né? Tudo isso, obviamente, potência n, ok? Então vamos ter, pela propriedade exponencial, que ρ potência n exponencial de I n φ igual a r exponencial de I θ. Ok? Lembre-se, temos que ter igualdade dos módulos e a congruência dos argumentos, né? Então, isso daqui será implica que o módulo de epsilon n igual a ρ n, né? Que igual, então, ao módulo de r exponencial de I θ, que igual, então, a r, ok? Então, isso daqui temos uma primeira igualdade, que seria que ρ igual, então seria ρ potência n igual a r, então ρ igual a raiz nésima de r. Ok? Então aqui temos o nosso primeiro resultado, que seria, que se escreve dessa forma, né? O que é a nossa primeira fatorização aqui. Ok? Agora vamos comparar os argumentos, né? Procurar essa congruência, então vamos ter que a exponencial de I n φ igual a exponencial de I θ, né? Então isso daqui só vai ter igualdade, né? Obviamente, se nφ for congruente a θ módulo 2π, né? Vamos ter essa igualdade aqui, né? Então isso daqui implica, se a gente passar de congruência à humanidade usando k, seria que φ igual a θ mais 2πk, né? Por causa do módulo 2π, dividido por n, né? O n passa do outro lado aqui, ok? E obviamente k que pertence a z. Ok? Então temos aqui a nossa congruência dos argumentos. Então achamos o nosso ρ e achamos o nosso φ. Ok? Obviamente, da mesma maneira que antes, não precisamos do k valendo n, né? Porque aqui vai acabar fazendo uma redundância. Então aqui, em vez de k pertencendo a z, aqui vai ser k pertencendo entre 0 a n menos 1, né? Só para evitar a redundância. Ok? E aqui temos a nossa forma, porque a gente achou o argumento, a gente achou o módulo, então vai ficar εk igual a raiz nésima de r vezes a exponencial de I fator de θ mais 2πk dividido por n, tal que k pertence entre 0 e n menos 1. Ok? Então, demonstramos a forma explícita de achar as raízes enésimas de um número complexo. Ok? Então, antes, né, só para vocês não se perderem, a gente fez como achar raízes enésimas da unidade de um número complexo. Ok? Então, isso daqui são as raízes enésimas da unidade, ok? Então, aqui tem um módulo igual a 1, e aqui temos as raízes enésimas de qualquer módulo, né? Vocês veem bem que aqui o módulo pouco importa, né? Não precisa ser necessariamente 1, ok? Agora, para mais um teorema aqui, temos um teorema bem interessante, e no final eu vou mostrar graficamente que a gente poderia descobrir isso, que diz que, né, se temos as raízes da unidade, então os ômegas, obviamente ômega diferente de 1, vocês vão ver por quê, temos que a soma desses ômegas, né, de i potência 0 a n menos 1, a soma deles vai tornar zero, tá? Isso aqui é bem interessante, vocês vão ver, vocês entendem graficamente depois, né, no final do vídeo eu vou mostrar. Só que vamos demonstrar isso, ok? Então, essa demonstração é bem simples, para vocês lembrarem um pouquinho de como manipular somas, ok? Então vamos lá. Isso daqui vocês reconhecem claramente uma soma geométrica, né? O expoente que varia, a base não varia, né? Então, claramente isso é uma soma geométrica. Ômega potência zero igual a 1, ok? Então, o primeiro termo é 1, ok? E a razão é ômega, ok? Então, se temos que S igual a 1 mais, eu vou escrever em, né? Eu vou escrever não de forma condensada, vai ficar 1 mais ômega ao quadrado mais etc, etc, até ômega potência n menos 1, né? Isso daqui a gente usa a fórmula de uma soma geométrica, então você vai ficar 1 menos ômega potência n dividido por 1 menos ômega. E é por isso que ômega não pode ser igual a 1. Tá? Se ômega for igual a 1, não podemos usar esse teorema.
ok? Então vamos lá. Uma coisa que a gente sabe é que ômega é uma raiz enésima da unidade. Então a gente sabe então que ômega potência n igual a 1. Então isso daqui vai ficar igual que S igual a 0 sobre 1 menos ômega. Ora, isso daqui é igual a 0. E isso já demonstra a nossa soma. Então a soma das raízes enésimas da unidade igual a 0. Né? Porque, obviamente, ômega potência n igual a 1 por definição de uma raiz enésima da unidade. Então essa soma é igual a 0. Temos aqui uma consequência, tá? Na verdade, outra escrita do exatamente equivalente do que a gente já demonstrou. Caso vocês encontrem dessa maneira escrita em alguns livros, por exemplo, mas é exatamente equivalente a isso daqui, tá? Então vocês vão ver por quê. A gente sabe que o conjunto das raízes enésimas da unidade se escreve da maneira ômega 0, potência ômega 0, ômega potência 1, ômega potência 2 e etc. Tá? Então, é os conjuntos das raízes enésimas da unidade. Cada ômega é uma raiz enésima da unidade, até n. Obviamente, no caso até n menos 1, né? Porque são n elementos. Ok? Então, isso basicamente diz que se ômega pertence a isso daqui, ele escreve da maneira ômega potência i, o que a gente já estava aqui. Então, isso daqui já demonstra isso daqui. Tá? Então, é uma consequência bem simples, mas é caso vocês vejam escrito dessa maneira. Uma outra consequência bem interessante é que também temos a soma das raízes eniésmas que é igual a zero. Tá? Então, não somente as raízes eniésmas da unidade igual a zero, mas raízes eniésmas igual a zero também. Ok? Então, para demonstrar isso, obviamente a gente vai usufruir do teorema, o primeiro, né? Porque, como eu disse, é uma consequência dele. Ok? Então, vamos lá. Então, a gente quer demonstrar que a soma das raízes eniésmas é igual a zero. Né? E a gente sabe que a gente demonstrou antes, que a forma explícita dos εk igual a raiz eniésima de r vezes exponencial de i θ n, né, vezes exponencial de i 2πk sobre n. Bom, eu tinha fatorizado pela exponencial, né, pelo i, mas isso daqui a gente já tinha demonstrado antes. Ok? Então vamos lá, vocês sabem que isso daqui é uma raiz enésima da unidade, né, exponencial potência i 2πk sobre n, né? Vocês sabem que isso daqui já é uma raiz enésima da unidade. Então isso daqui vai ficar aqui k igual a raiz enésima de r vezes exponencial de i θ sobre n vezes ômega potência k, né? O que isso mostra também o segundo ponto do teorema que eu já tinha feito antes, né? Que temos uma solução particular, né? Vezes esse termo aqui, ok? Então agora a gente vai passar isso em soma. Então vai ficar aqui a soma de k igual a zero a n menos 1 de k igual a raiz enésima de r vezes exponencial de i θ sobre n vezes a soma de k igual a zero a n menos 1 de ômega k. Né? Obviamente eu saí todos esses termos aqui, porque eles não dependem de k. Então temos a soma das raízes enésimas da unidade. Ora, a gente demonstrou que isso daqui é igual a zero. Então vamos ter esse termo aqui igual a zero. Então temos que a soma de k igual a zero a n menos 1 de k igual a zero também. Ok? Muito simples, muito interessante, né? Ver que, na verdade, as raízes eniésmas, elas se comportam quase da mesma maneira que as raízes eniésmas da unidade, só que a gente tem que tomar muito cuidado do que a gente está falando, né? Obviamente, sempre bem definir nossos termos. Agora eu vou falar para vocês de um número complexo que é bem interessante, tá? Ele é tão interessante que ele recebeu um nome próprio, né? Que são as raízes cúbicas de 1. Ok? Então, as raízes, em vez de eniésmas, seriam as raízes cúbicas de 1. Ok? A gente nota essas raízes de j, né? Então temos j que é igual a então j potência 3 que é igual a 1, né? Então isso daqui implicaria que j igual a exponencial de i 2π sobre 3, né? Então aplicando a nossa fórmula, né? E exponencial de i 2π sobre 3, isso daqui em forma trigonométrica seria menos meio mais i raiz de 3 sobre 2, ok? E esse é o que a gente chama de j, ok? Tá? Então as raízes cúbicas de 1 seriam 1, obviamente, seria j, e seria j ao quadrado,
ok? Eu deixo vocês verificarem, tá? Eles são bem interessantes, é por isso que ele recebeu o nome próprio J, e agora eu vou demonstrar algumas propriedades de J que são bem interessantes. Então aqui está algumas propriedades bem interessantes desse número J aqui, que diz que, bom, J ao cubo igual a 1, então temos que J potência N igual a J potência R, e R seria o resto da divisão euclidiana de N dividido por 3, ok? É por isso que temos J potência 0, potência 1 e potência 2, tá? Então como eu escrevi aqui antes. Então isso daqui é bem interessante, é um pouquinho, parece meio chato, mas vocês vão ver que é bem rapidamente demonstrado. Temos uma propriedade bem legal que diz que o conjugado de J é J quadrado, ok? E que temos essa equação de segundo grau bem legal, uma equação complexa de segundo grau que se resolve facilmente com J, que diz que J quadrado mais J mais 1 igual a zero, ok? Então vamos demonstrar isso. O primeiro ponto é da divisão euclidiana. Então temos que J ao cubo igual, bom, a gente sabe que J a solução é exponencial de 2πi sobre 3, então exponencial de 2πi sobre 3, então isso aqui seria ao cubo, né? Então ao cubo vai ficar exponencial de 2πi, e exponencial de 2πi igual a 1, por definição, ok? Agora vamos escrever a divisão euclidiana de n por 3, né? Então a gente escreve da maneira n igual a 3 vezes o quociente mais r, então o resto da euclidiana, e r ele tem que ser, ele pertence entre 0, quer dizer, entre não, ele pertence ao conjunto 0, 1 ou 2, ok? Então vamos ter que j potência n igual a j potência 3q mais r, ok? A gente usufrui das propriedades da potência, então fica j potência 3 tudo potência q vezes j potência r, né? J potência 3 a gente demonstrou que igual a 1, né? Então vai ficar igual a 1 potência q vezes j potência r. 1 potência q é 1, j potência r não muda, então fica j potência r. Ok? Então demonstramos que j potência 3 igual a 1 e que j potência n igual a j potência r, sabendo que r é o resto da divisão euclidiana de n por 3. Ok? Bem simples. Agora para o segundo ponto, temos que lembrar do círculo unidade, tá? Então rever o círculo da, o vídeo que eu comecei a demonstrar um pouquinho sobre conjugados e módulos. No círculo unidade, a gente tem a propriedade bem interessante que diz que z, né, o inverso de z, igual ao conjugado de z. Ok? Isso daqui vocês podem fazer um desenho, vocês vão ver que temos uma simetria, tá? Então o inverso seria o conjugado também. Então temos esse ponto bem interessante. Com esse ponto a gente demonstra facilmente esse termo aqui. Então o conjugado de g, j, quer dizer, igual a j ao quadrado. Por que que é facilmente? Porque a gente sabe que j ao cubo igual a 1. Né? Então isso daqui implica que j ao quadrado vezes j igual a 1. Então isso daqui implica que j ao quadrado igual a 1 sobre j. Então isso daqui implica que j ao quadrado igual ao conjugado de j. Ok? Então bem simples, tá? O que a gente tem que saber é que o inverso dentro do círculo trigonométrico igual a j conjugado. Então temos aqui a nossa segunda igualdade. Agora o terceiro ponto, ele não é difícil de demonstrar, né? O ponto desse daqui, só que vocês têm que ter a ideia. Né? Vocês têm que pensar que a gente está falando das raízes cúbicas de 1. Né? Então, as raízes cúbicas de 1 são as raízes do polinômio x potência 3 menos 1. Né? Lembre-se, no começo eu fiz a definição que é, as raízes da unidade seriam as raízes do polinômio x potência n menos 1. Então, se a gente está procurando as raízes cúbicas da unidade, seria x potência 3 menos 1. Fatorizar x ao cubo menos 1, né? Então, primeiro, para fatorizar esse tipo de polinômio, a gente tem que achar uma raiz evidente. Então, vamos dizer que, se a minha caneta voltar, né, que seria legal. Vamos dizer que a gente sabe que ele se resolve por 1, né? Então, a gente sabe que ele vai se fatorizar por x menos 1, ok? Porque 1 é claramente uma raiz. E agora a gente tem que achar outro termo. Ou vocês fazem a olho, ou vocês fazem por divisão polinomial. Eu vou apresentar para vocês, aproveitar, mostrar o que é divisão polinomial. Né? Eu acho que eu já fiz um vídeo sobre, eu não tenho certeza, então vou explicar de novo. Né? Então a gente quer achar o polinômio que vezes x menos 1 igual a x ao cubo menos 1. Né? Então vai ficar x menos, né, dividido por x menos 1. Ok? Então agora, divisão polinomial, a gente sempre quer se preocupar com o termo de maior. Né? Então para ter um x ao cubo eu tenho que fazer vezes x ao quadrado. Então vezes x ao quadrado vai ficar menos
Então, x ao cubo, x ao quadrado menos 1 fica menos x ao quadrado. Ok? Então, isso daqui vai ficar zero, vai ficar menos com menos vai ficar mais. Então, vai ficar x ao quadrado menos 1. Ok? Para ter x ao quadrado, eu tenho que fazer mais x. Né? Então, vai ficar menos x ao quadrado mais x menos 1. Então, vai ficar menos x. Ok? Então, vai ficar zero, vai ficar x menos 1. Ok? Para ter x, eu tenho que fazer mais 1. Então, vai ficar menos x 1 menos 1. Então, vai ficar menos 1. Né? E aqui então vai ficar igual a zero. Então não temos um resto, o que é bom, né? Porque senão ia complicar a nossa vida. Então temos que x ao cubo menos 1 igual a x menos 1 vezes x ao quadrado mais x mais 1. Ok? A gente sabe que x ao cubo, j ao cubo, uma das soluções é 1, que é essa daqui. Então necessariamente as outras soluções aqui tem que ser, né? Tem que ser j ao quadrado e j. Ok? Né? Se a gente sabe que as raízes de j ao cubo é 1j e j ao quadrado, e 1 é a raiz desse polinômio, então a raiz polinômio desse daqui tem que ser j e j ao quadrado. Então isso daqui implica diretamente que temos j ao quadrado mais j mais 1, que é igual a zero. Ok? Então é bom esse exercício para já demonstrar como fazer uma divisão polinomial, caso já não tenha feito antes, né? E acaba demonstrando esse tipo de equação de segundo grau. Agora, para finalizar o vídeo, eu vou fazer um desenho para vocês, tá? Então, me perdoa se meu desenho ficar ruim. Eu vou usufruir aqui dos itens que eu tenho. Ok? Então, vamos fazer um círculo aqui, né? Um círculo branco para não ficar. Ok? Então, temos aqui nosso círculo trigonométrico, né? O meio vai ser mais ou menos por aqui. Acho que estamos bem colocados. Ah, não está tão ruim aqui o meio, né? E agora, temos aqui 1, né? Então, aqui temos o nosso 1. E agora eu vou demonstrar para vocês como que as raízes enésimas da unidade se distribuem no círculo. Tá? Então eu vou fazer um desenho aqui das raízes sétimas da unidade. Tá? Então 1 daqui seria igual a exponencial de 0 e π sobre 7. Ok? O próximo seria exponencial de 2 e π sobre 7. Ok? Depois teremos aqui então, né, mais ou menos igual, tá? Então os espaços aqui têm que ser iguais a exponencial de 4 e π sobre 7. E vocês veem que temos sempre a mesma maneira, né? Obviamente tentando dividir igual, né? Então esse espaço aqui é o mesmo que esse, que é o mesmo que esse. A olho não parece tanto, mas tudo bem. Então vai ficar exponencial de 6 e π sobre 7. Né? Mais ou menos aqui, então, mais ou menos aqui. Tá bem mal feito esse desenho. Vai ficar exponencial de 8 e π sobre 7. Ok? Mais ou menos aqui. Vamos dizer que sim, que está igual. Vai ficar exponencial de 10 e π sobre 7. E mais ou menos no meio, né? Opa, mais ou menos no meio, tá bem mal feito isso daqui, vai ficar exponencial de 12 e π sobre 7. O que eu quero demonstrar com isso é que toda vez que a gente faz umas raízes enésimas da unidade, temos um poliedro que vai aparecer. Um poliedro, né, de 7 pontos, então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos. No caso das raízes sétimas, se tivermos 8, eles vão dividir igualmente em 8 pontos, né, em 3 vai ficar em 3 pontos, ok? Então isso daqui é uma propriedade gráfica bem interessante das raízes enésimas da unidade. E graficamente a gente consegue ver por que a soma delas vai igual a zero. Porque eles sempre são regulares. Eu não estou conseguindo desenhar, desculpa, na mesa gráfica é meio difícil. Aqui, aqui, aqui e aqui. Bom, não ficou muito igual, mas é para vocês terem uma ideia de como graficamente isso daqui acaba acontecendo. Ok? Então eu fico por aqui para o vídeo de hoje. Vídeo bem longo, perdão por isso. Só que é uma noção muito importante as raízes enésmas de um número complexo, ok? E no próximo vídeo a gente vai ver um caso específico delas, né? Que seriam as raízes quadradas de um número complexo. Ok? Então muito obrigado por terem assistido.